quando a gente fala na palavra prosperidade, a gente sempre assimila a dinheiro. E não é só dinheiro, prosperidade. É também dinheiro, mas não é somente isso. Prosperidade é crescimento. Prosperidade é você estar bem em todas as áreas da sua vida. Prosperidade é você estar em harmonia com a sua família. É você estar em pleno crescimento, um crescimento contínuo. É você estar no seu trabalho em perfeita harmonia também. Harmonia com as outras pessoas. E todo esse conjunto acaba sendo um facilitador para a prosperidade. Só que existem alguns detalhes no caminho da prosperidade que poucas pessoas sabem. As pessoas sempre falam assim, por exemplo, final do ano tá chegando, né? Aí vem Réveillon, aí todo mundo, não, eu quero prosperidade na minha vida, quero prosperidade para o próximo ano. E se esquece de detalhes fundamentais para que você de fato possa adquirir prosperidade. Não basta na virada do ano você comer lentilha, não vou dizer que não funciona, ajuda. E vocês vão entender por que ajuda, mas só comer a lentilha e sem entender o que é prosperidade, como que acontece esse processo, não vai resolver. Então, assim, na verdade, para que as pessoas comecem a compreender esse processo da prosperidade, a gente tem que ir lá atrás. O que significa ir lá atrás? Oi, Nanda, tudo bem? Que bom te ver por aqui. G também, super bem-vinda. O que significa ir lá atrás? A gente entendeu o seguinte: muitas vezes a gente não consegue encontrar prosperidade devido a crenças limitantes que foram colocadas na nossa mente quando a gente ainda era criança. Eu sempre já falei sobre isso aqui, e quando eu entendi isso, eu comecei a ver que é todo um processo. Primeiro você tem que se desvencilhar. Anota aí que é uma chave, tá, gente? Para o caminho da prosperidade, o primeiro passo é se desvencilhar de crenças limitantes, que eu vou explicar para vocês aqui o que é e como que ela acontece e como que a gente vai se livrar dela. O segundo passo do caminho da prosperidade, que eu vou explicar também para vocês, é uma questão vibracional. Somos seres energéticos e a gente tem que estar vibrando na mais perfeita harmonia para a gente começar a galgar os caminhos da prosperidade. E depois disso, tem alguns outros passos que eu vou passando no meio do caminho para vocês. Então, vamos primeiro entender o que acontece com as crenças limitantes, como que elas chegam até a gente, por que elas ficam enraizadas no nosso subconsciente e a gente acredita como uma verdade absoluta. Sempre quando a gente nasce, toda criança, e isso aconteceu com a gente também, a gente nasce com o nosso subconsciente totalmente aberto. O que quer dizer isso? Vamos supor, vou fazer uma analogia aqui com as coisas que eu tenho aqui perto. Isso aqui vai ser legal. Vamos supor, aqui tá o corpo, vamos supor, esse paquímetro aqui é o corpo, aí depois vem o subconsciente e depois vem o consciente, que vai ficar aqui em cima. Nós pensamos e agimos o tempo inteiro exatamente nessa parte aqui do subconsciente. E a gente acha que está agindo no consciente, onde a gente está pensando, tomando as nossas decisões. Entretanto, 90% das nossas ações e das nossas decisões acontecem aqui no subconsciente. Porém, o nosso subconsciente de pessoas adultas, ele é fechado, tá? Ele é fechado e depois que vem o consciente. Porém, as crianças, o bebê e a criança até os 7 anos, ela tem o subconsciente dela assim, tipo uma concha, aberto. Ela ainda não pensa, não tem o raciocínio. E pelo fato dela ter o subconsciente totalmente aberto,
tudo, absolutamente tudo, gente, pega essa chave, que essa chave é boa. Entender isso aqui, ó, já é o primeiro passo para o caminho da sua prosperidade. Então, tudo o que ela escuta, o que essa criança escuta, passa a ser como uma verdade absoluta. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala para as crianças, porque por tudo parecer uma verdade absoluta, vai entrando ali, vai ficando no subconsciente dela. Isso faz com que a gente, às vezes, cresça, assim, vamos supor que na infância você ouviu, às vezes as pessoas falam, menino, não faz isso, seu burro, seu isso, seu aquilo. Gente, acaba com o futuro dessa criança, literalmente. Se no futuro ele não conseguir ressignificar essas coisas que foram colocadas aqui no subconsciente, ficou inserido aqui, no futuro essa criança vai crescer e vai virar um adulto com muitas dificuldades de progredir, de prosperar, por causa disso. Aí, a maioria de nós, eu vou começar a perguntar aqui para vocês, quem já ouviu isso, o que a gente escuta de crenças limitantes? Crenças limitantes, gente, eu vou focar aqui na prosperidade. Mas crenças limitantes são em todas as áreas que acontecem na nossa vida lá na infância, lá no passado. Então, que crenças limitantes são essas ligadas à prosperidade que nos impede de prosperar quando a gente cresce? Por exemplo, eu quando era criança ouvi isso. Dinheiro é sujo. É uma crença limitante. Eu me lembro que a minha mãe sempre falava, quando a gente tocava em dinheiro, depois ela falava pra gente lavar as mãos, porque dinheiro é sujo, porque dinheiro passa em várias mãos e é sujo. Só que você ouvir falar que o dinheiro é sujo quando você é uma criança com o subconsciente totalmente aberto, isso é uma crença limitante que fica ali no seu subconsciente. E que registro que foi colocado? O dinheiro é sujo. Se é sujo, ele não pode ficar comigo. Então, você ganha o dinheiro e gasta. Você ganha o dinheiro e perde o dinheiro. E você cresce nesse ciclo vicioso de receber e perder. Por quê? O que está registrado lá no seu subconsciente? Libera logo esse dinheiro, não fica com você porque ele é sujo. A criança não sabe distinguir qual o significado real de quando foi falado aquilo pra gente, que dinheiro é sujo. Então, isso é uma crença limitante que atrapalha você no futuro para começar a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro. E a maioria da população, gente, tem essa crença limitante. Uma outra crença limitante que relacionado a ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Quem já ouviu falar isso? A gente, quando é criança, a gente escuta assim, não, dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, dinheiro é difícil, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Todas essas crenças limitantes que a gente escuta com relação a dinheiro faz com que a gente cresça se afastando do dinheiro. Uma outra crença limitante que as pessoas falam para as crianças e que a gente escutou muito, eu também escutei, é que os ricos não vão para o céu. Aí você escuta isso, e isso foi uma analogia, uma coisa mal interpretada lá da Bíblia, que faz com que você cresça falando assim, não, aí o que fica lá no subconsciente da criança? Não, eu quero ir para o céu, então eu não posso ser rico, eu tenho que ser pobre, porque eu quero ir para o céu. Gente, quem assim verdadeiramente começa a entender isso, se a gente for bem na história mesmo, quem sabe verdadeiramente sabe ler e interpretar a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia, ela traz prosperidade. A Bíblia quer e Deus quer que nós sejamos prósperos aqui nesse planeta. Deus quer que a gente verdadeiramente cresça o tempo inteiro. Vou largar mais uma chave aqui para vocês. Observa a natureza. Vocês percebem que a natureza, ela está em constante movimento, em constante crescimento?
natureza é totalmente... Foi Deus que criou e construiu a natureza pra gente. E colocou a gente aqui nesse planeta, é pra gente também evoluir e prosperar. Você percebe que a Terra está sempre em movimento, está sempre girando, o mar está sempre em movimento, o rio está sempre em movimento, as árvores estão sempre crescendo e dando outros frutos. A prosperidade, gente, tem muito a ver com isso, um crescimento constante. Nós viemos nesse mundo verdadeiramente para crescer, para evoluir e para prosperar. E por que que isso não acontece na vida da maioria das pessoas? Exatamente por causa dessas crenças limitantes que são colocadas ali no subconsciente. E essa criança com 7 anos, esse subconsciente dela, ele fecha, aí fica fechadinho, igual o nosso. O nosso fechou com 7 anos. Só que ele fechou e todas as crenças limitantes que foram colocadas ficaram armazenadas ali. E todas as atitudes, tudo que essa criança for fazer conforme for crescendo, vai estar tudo baseado ali. É exatamente no subconsciente que a gente retorna para poder pegar as nossas memórias, para pegar o que a gente acredita que é verdade. É como assim, vamos imaginar, um prédio, é o pilar de um prédio. Vamos supor, aqui é um prédio, tem as crenças limitantes, são as colunas, a base que segura o prédio. Se aquilo ali, para você derrubar essas crenças limitantes, você tem que derrubar o que foi construído aqui e começar a trocar por coisas novas. No caso da criança, no momento que a gente já começa a entender isso, a gente já começa a tomar cuidado com o que vai falar com as crianças. Até mesmo para não ser incutido um sentimento e um pensamento de escassez na vida dela, que no futuro vai atrapalhar, e que foi o que aconteceu com a gente. No nosso caso, como a gente já está cheio de crenças limitantes ali dentro e crescemos com isso, no nosso caso nós precisamos reprogramar a nossa mente. Como que a gente pode reprogramar a nossa mente? Vamos imaginar. Vamos já entender exatamente o que acontece. Se nós passamos a vida inteira ouvindo a mesma coisa e crenças limitantes que ficaram ali, dinheiro é sujo, os ricos não vão para o céu, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é isso, é aquilo, enfim. Foram vários anos da nossa vida ouvindo a mesma coisa. Agora que nós somos adultos, a única forma da gente derrubar essas crenças limitantes e quebrar esses paradigmas é reprogramando a mente. Como? Substituindo essas frases, essas palavras, por palavras edificantes. Do tipo, dinheiro é bom. Eu sou imã que atrai o dinheiro 24 horas. O dinheiro é meu, ele vem para mim. Eu mereço prosperar, eu mereço evoluir. Uma forma de você fazer isso eu já falei algumas lives aqui, tem um vídeo no YouTube do Hélio Couto, que é um psiquiatra e que ele estuda muita prosperidade, e foi um áudio que foi uma virada de chave muito grande para mim. Eu sempre compartilho isso com todo mundo que eu converso, porque vocês até coloquem aí, anotem, Poder Infinito, Hélio Couto. O que acontece? Você pode reprogramar ouvindo esse áudio todos os dias com o fone de ouvido, que aí ele faz uma reprogramação mental, ele vai substituir todas as palavras, as crenças limitantes que foram incutidas na sua mente na infância e durante toda a vida, e vai substituir por novas. Não adianta você ouvir uma única vez e achar que uma vez é o suficiente para resolver todos os seus problemas. Na verdade, você tem que ouvir todos os dias. Para vocês terem uma ideia, eu escuto esse áudio todo dia há 3 anos que eu escuto ele. E foi assim,
Tá difícil de encontrar alguma crença limitante em mim agora. Porque tudo que eu determino, eu vou e faço, eu acredito, eu vou, eu tento, errei, paro, conserto e vou e sigo. Mas por quê? Eu fui reprogramando. E eu escuto tanto na hora de dormir, eu só durmo com fone de ouvido e ouvindo isso. E quando eu tiro, às vezes eu tiro um soninho depois do almoço, coisa assim de 20 minutos, ajuda muito, eu escuto também. Me ajuda a apagar em 20 minutos e acordar bem de novo. Isso faz bem. Uma outra coisa que você tem que sempre entender no caminho da prosperidade, gente, prosperidade é um tratado, é uma escolha. Você escolhe ser próspera. Você escolhe ter a prosperidade na sua vida. Um outro detalhe que é uma chave também, para que você comece a entrar e galgar o caminho da prosperidade, é a questão da vibração, da energia. Nós todos, eu sempre falo isso, nós somos seres energéticos, ou seja, a gente está sempre vibrando. E a gente tem que escolher se quer vibrar numa energia positiva ou numa energia negativa. E a questão de escolha. Por que escolha? É você começar a organizar sua mente para vibrar só numa energia positiva. Só que não adianta você falar assim, só simplesmente acordar e falar, não, sou positiva, estou pensando positivo. Não, você tem que verdadeiramente viver na essência essa energia positiva. A forma de você viver é você já começa o seu dia. Acordou? Abra, por mais que você esteja chateada, abra um sorriso e inspira. Faz aquela posição de Mulher Maravilha mesmo, acorda, levanta da cama e já faz isso. Se você fizer isso todo dia, você já vai ter um dia muito melhor. Tipo assim, inspira com o nariz, solta pela boca 3 vezes e abre um sorriso. Depois que você fizer 3 vezes isso, você conversa com Deus, conversa com o Criador. Agradeça por mais um dia. Porque a gratidão, gente, a gratidão é um outro segredo, é uma outra, pega essa chave. A gratidão é uma chave, é uma das chaves para a prosperidade. A prosperidade, na verdade, ela tem várias chaves e hoje eu vou entregar várias chaves aqui para vocês. Então, uma chave da prosperidade, vou até recapitulando. Uma chave da prosperidade é se libertar de crenças limitantes. A outra chave da prosperidade é a gratidão. E quando eu falo gratidão, gente, é verdadeiramente na essência, é agradecer por tudo. Não importa se você ainda está passando por uma situação difícil, uma situação financeira, e ainda assim você tem que ser grata. Por que você tem que ser grata? Por mais que você esteja passando por uma situação difícil. Porque as situações difíceis, elas são provas para a gente evoluir. São as provas que são colocadas no nosso caminho para a gente superar e evoluir. Mas a maioria das pessoas pensar nisso na questão de se libertar das crenças limitantes e também o outro passo é a gratidão. A gratidão também é uma chave. Então, uma chave é se libertar das crenças limitantes. A outra chave é a gratidão. E a gratidão, gente, é agradecer por tudo. Agradecer por estar viva. Agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse planeta para cumprir a sua missão. Porque nós viemos nesse planeta para poder cumprir a nossa missão. Agradecer por você estar enxergando. Quantas pessoas não enxergam? Agradecer, de repente, por você ter um copo de água para beber. Agradecer na hora que você liga o chuveiro e está tomando banho. Depois que eu comecei a entender que cada vez que eu agradeço, acaba vindo mais coisas para mim, eu passo a agradecer por tudo. Eu entro no chuveiro. Sabe aquele momento que você chega do trabalho cansada pra caramba, você liga o chuveiro? Gente, eu simplesmente agradeço e falo assim, Deus, você foi muito perfeito quando você pensou em criar água pra gente, porque a gente refaz a nossa energia, literalmente. Então, agradecer na hora do seu café da manhã, não importa se você tem um café da manhã de rainha ou não importa, você tem alguma coisa para comer, agradeça. Porque quando você começa a agradecer, você manda uma mensagem para o universo, ela tá grata por isso, então eu vou mandar mais para ela.
O que é diferente que se você reclama, aí você entra no processo da escassez. Cada vez que você reclama de alguma coisa na sua vida, você entra no processo da escassez. Então você começa a vibrar numa energia ruim. É verdadeiramente agradecer por tudo, tudo. E também, quando eu digo agradeça por tudo, mas também você não precisa e não deve ficar na zona de conforto. O que seria isso? Tem algumas pessoas que, devido a muitas crenças limitantes, elas sempre pensam, não, mas tá bom pra mim, eu já tenho o suficiente para viver. Tem pessoas que estão passando fome, ok. Mas você já parou para pensar que se a natureza está sempre evoluindo, sempre prosperando, se Deus colocou a gente aqui nesse planeta para evoluir, para prosperar, o fato de você evoluir e prosperar, você vai começar a contaminar outras pessoas de forma positiva. Esse é muito do meu objetivo aqui. Algumas pessoas já me seguem há algum tempo e eu sempre falo, hoje eu enxergo isso aqui como um propósito para mim. Na verdade, quando eu entendi que eu não tinha esse conhecimento, tá, gente? Eu não nasci com isso. Quem me conhece sabe que eu vim de uma família de origem humilde, enfim. Não vivi uma infância com conforto. E eu hoje entendo que a minha prosperidade está nas minhas mãos, a minha evolução, o meu crescimento está nas minhas mãos. Eu não posso, e vocês também não podem fazer isso, simplesmente ficar na zona de conforto, porque, eu nasci numa família pobre, então eu tenho que morrer pobre. Não, gente, não é assim. E também pensando uma coisa, que a prosperidade, ela não tem nada a ver com o ser rico ou ser pobre. Por quê? É tudo uma questão de mentalidade, tudo começa na mente. Você já deve ter encontrado muitas pessoas, eu já vi muitas, eu sinto na hora, às vezes numa palavra, numa frase que fala, de pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas, porque ela tem uma mente escassa. Quando você vê a pessoa com medo de perder, ela tem a escassez ali enraizada no subconsciente dela. Então ela, às vezes, até tem dinheiro porque nasceu numa família rica, mas ela fica na zona de conforto porque ela não tinha a prosperidade na mente dela. A prosperidade é uma escolha, é um tratado. Então não quer dizer que quem nasceu na família rica que vai ser rico. Não, depende da pessoa. Se ela tiver a prosperidade na mente dela, ela vai. Como tem muitas pessoas que são ricas e são prósperas de verdade, ela tem a prosperidade. E quando você pensa em prosperidade, um monte de gente está falando aqui, eu conheço. E quando você tem a prosperidade, você transborda. Porque o transbordo gera mais prosperidade. E o que é transbordo? É exatamente, vamos supor, essa garrafa d'água aqui. Se eu pego essa garrafa d'água, deixa eu até aproveitar e beber uma aguinha. Se eu pego essa garrafa d'água, encho ela de água, aí quando ela estiver cheia aqui, eu falo assim, não, tá bom, eu já enchi. Percebe que no momento que eu encho e falo, tá bom, eu já enchi, eu dei um limite para minha prosperidade. Vou ficar aqui na zona de conforto, já tá bom, acabou. E o que é o transbordo? O transbordo é quando você liga ali a água e ela continua enchendo e transbordando, e enchendo e transbordando. E quando a sua prosperidade ela transborda, ela atinge outras pessoas. E no momento que ela atinge outras pessoas, ela ajuda que outras pessoas também entrem no ritmo da prosperidade. E automaticamente o universo, o Criador, vai te mandar mais. É por isso que vocês têm que começar a trabalhar a mente de vocês para a prosperidade, se libertar da escassez. Um outro segredo que tem no caminho da prosperidade, é uma coisa que muita gente peca e muito, pega essa chave. Eu cometi esse erro muitas vezes na minha vida. Quando a gente está com um problema financeiro, a gente fica pensando nisso o tempo inteiro. Pega essa chave. A pessoa próspera, a pessoa rica, ela não se preocupa com dinheiro.
ela nem vai olhar o saldo da conta bancária, porque ela tá tranquila, a mente dela tá tranquila para isso. E qual o segredo para, de repente, você que está passando por uma situação financeira difícil? Não fica olhando toda hora o seu saldo negativo. Porque cada vez que você olhar o seu saldo negativo, você vai mandar mais uma mensagem para o seu cérebro. Meu saldo está negativo, está faltando dinheiro. Não gaste a sua energia olhando para isso, que você vai atrair mais disso para sua vida. Semelhante atrai semelhante. Se você ficar olhando isso toda hora, você vai atrair essa escassez para você. O que você tem que fazer é pegar essa energia e simplesmente usar a energia para fazer mais dinheiro. Encontrar formas de fazer mais dinheiro. Esquece ali o que está negativo. Não estou falando para você não pagar as suas contas, é para pagar sim. Mas se naquele momento não dá para pagar, você foca em formas que você vai fazer mais dinheiro. Então você entrou numa outra sintonia vibracional. Você está focada em fazer dinheiro, em ganhar dinheiro. E automaticamente ali você vai resolver. O que é diferente, quando as pessoas começam a entrar naquela coisa da preocupação, nossa, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não dá, a conta não fecha. Você atrai mais disso para você. Você entra no que a gente chama de escassofera, ou seja, tá na escassez. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a migrar para prosperosfera, para prosperidade, para a esfera de prosperidade, porque isso é energia. Só que tudo isso, gente, é o segredo, tá? Se vocês buscarem, eu não tô falando isso da boca para fora, nem tirei isso da cachola, eu fui estudar isso, eu fiz curso sobre isso, desde que começou, na verdade eu comecei a estudar prosperidade em dezembro do ano passado. Quando chegou na pandemia, então, eu fiz uma imersão total, inclusive eu tô montando um curso sobre prosperidade. Quando você começa a entender e começa a trabalhar isso, você vai entrando numa vibração boa. Um outro segredo que tem na prosperidade é, se é importante você cuidar da sua vibração, você tem que também começar a entender que você não pode permitir que a sua vibração se conecte com outras pessoas que estão numa energia negativa. Eu falei outro dia aqui pra vocês, numa live, quando vocês verem alguém com uma energia negativa, gente, fica a 7 metros de distância, para não atrapalhar o seu nível vibracional. Por quê? É como um imã, entendeu? Se você ficar perto de uma pessoa negativa que está reclamando da vida, que está, enfim, ou que tem maldade na mente, enfim, você acaba entrando naquela energia e por mais que você não queira, você vai se sentir mal. Então, se afaste. Chegou no trabalho, tem alguém, não é para tratar as pessoas mal não, tá? Porque assim, aquela pessoa que tá vibrando numa energia negativa, ela ainda não teve oportunidade de assistir uma live dessa, ela não teve oportunidade de entender como que acontece esse processo, e outras lives por aí, tem outras pessoas que dão lives maravilhosas sobre o assunto. Então, é entender e respeitar que aquela pessoa ainda tá no nível evolutivo inferior. O dia que ela entender, ela vai vibrar também. Quando ela perceber que ela vibrando numa energia negativa, ela traz mais negatividade para a vida dela mesma, ela vai mudar, ela vai começar a pensar diferente. Mas vocês que estão aqui, que já começam a entender um pouquinho isso, cuida do nível vibracional de vocês. E todas as vezes que vocês perceberem que vocês estão, o nível tá ficando ruim, tipo assim, você tá ficando estressada, ou se está sentindo ódio, mágoa de alguém, gente, é outra chave, tá? Pega essa também. Perdão. Aprenda a perdoar as pessoas. Enquanto você não perdoa, por mais que o que a pessoa tenha feito para você tenha sido uma coisa que você não consegue, que tenha sido muito ruim, perdoa. Quando você perdoa, você se liberta. Enquanto você tem aquela mágoa dentro de você, você fica conectada com aquela pessoa e você tem que se libertar. Liberta aí, ó, libera para o universo, entende? Mas é perdoar verdadeiramente no seu coração, por mais que a pessoa tenha feito uma coisa muito ruim, não importa. Perdoa, não se permita nem dormir
com a mágoa. Não faça isso, porque é exatamente quando a gente dorme que a gente se conecta com o universo. E se você dorme com aquela mágoa, você vai acordar com a mágoa, o seu dia seguinte vai ser ruim, e ali vai acontecer, aí você começa a atrair um monte de coisa ruim para você. Começa a dar tudo errado na sua vida, enfim. Então, o primeiro passo é perdão. Você se liberta e liberta a pessoa também. Perdoa enquanto a gente está aqui, todo mundo na caminhada, nesse planeta. Eu vi uma coisa que é legal, é da Ana Paula. E até mesmo uma conversa simples se torna exaustiva. Me sinto pesada. Exatamente isso. E quando a gente começa a entender isso, às vezes o fato da gente conversar, de repente, com alguém que está com uma conversa simples, boba, e a pessoa está com uma energia ruim, você acaba se conectando e você fica também. Então, você tem que aprender a trabalhar a sua energia. Meditação, gente, meditação ajuda muito. Quando você faz meditação, você entra no seu interior verdadeiramente e começa a se conhecer mais, a se conectar melhor com Deus. Deus vai começar a conseguir conversar com você quando você ficar em silêncio. Enquanto você não está em silêncio, ele não consegue falar com você. Quando você faz meditação, silencia, conversa com ele, ele vai conseguir. Você vai entender os recados que ele tem que te dar. E se você não entender na hora, às vezes a conexão foi tão boa que no dia seguinte alguém vai te falar uma frase que você vai sentir que foi a resposta que Deus está te dando para uma pergunta que você tinha feito. As coisas acontecem assim. Deus usa as pessoas para falar com a gente. Uma outra coisa que é importante da prosperidade, pega essa chave, é entender a lei da evolução constante. O que é a lei da evolução constante? O universo está evoluindo constantemente, ele não para. Você percebe que se você pega uma semente, vamos dar um exemplo aqui, uma manga. Aí o caroço da manga é uma semente. Se você planta ele numa terra fértil, você aduba, vem o sol, ó, a semente explode lá na terra e começa a crescer a árvore. E ela vai crescendo. O crescimento da árvore já é um processo de prosperidade. Essa árvore, ela vai trazer as folhas, depois os frutos. Os frutos é o transbordo. Por quê? Esses frutos vão dar outras mangas que vão gerar outras árvores. Então a natureza, ela não está preocupada, ela não tem crença limitante, ela simplesmente, a manga, o caroço da manga, ele vem e para ser tudo que ele nasceu para ser. Ele tem que evoluir, prosperar e transbordar. E vão vir outras e vão evoluir. Quer dizer, um único caroço de manga pode gerar muitas outras mangas e assim sucessivamente. Isso é prosperidade, isso é transbordo. Então, quando você começa para você entrar no caminho da prosperidade, você tem que começar a entender as leis do universo. Quando você começa a entender as leis do universo, você começa a encontrar isso. E uma delas é entender a lei da evolução constante. Se existe a lei da evolução constante, por que nós, seres humanos, vamos ficar estacionados, estagnados? Eu sempre dou o exemplo aqui da árvore, né, no caso da sequoia. A sequoia é uma árvore imensa, que ela cresce, você plantar ela na terra, ela vai crescer, ela é imensa. Ela verdadeiramente cresce e prospera, ela é tudo que ela nasceu para ser. E de repente, algumas pessoas pegam a sequoia e colocam no vasinho de bonsai, um vasinho pequenininho, e fica poldando ela, então ela não cresce. Percebe que muitas vezes a gente permite que outras pessoas coloquem a gente no vasinho de bonsai e fica ali te poldando? E você veio para esse mundo para prosperar, verdadeiramente para prosperar. Nós estamos aqui para isso, para evoluir, para prosperar. Nós não viemos a esse mundo a passeio, nós viemos para vencer, verdadeiramente vencer. E tem que começar a cuidar disso. Começar a preparar o seu ambiente, começar a preparar a sua casa. E por falar em preparar a sua casa para isso, você começa a preparar a sua casa para a prosperidade com uma faxina, uma simples faxina. Eu também me surpreendi quando eu vi isso. Eu falei assim, caramba, e é verdade. Você vai lá no seu armário e começa a ver o que você não usa mais. Elimina, não fica deixando ali, porque isso atrapalha a energia da prosperidade. O que você não usa mais, não vai usar, doa, vende, faz o que for. De repente, é até uma forma de você fazer dinheiro também.
porque bota na OLX, libera as coisas que estão na sua casa. Quando você começa a organizar, e começa pelo seu armário, você vai ver que você vai começar a ficar mais leve e as coisas vão começar a andar. Aí vai dando uma organizada na sua casa, libera o que não serve, você já vai entrar numa energia boa da prosperidade. Um outro segredo aqui da prosperidade é entender que anota aí que é uma chave. A expectativa positiva é a semente da prosperidade. Você já ter uma expectativa positiva já é uma semente. E por que é importante você ter uma semente? A semente, gente, você precisa dela para você plantar e você também você tem que plantar e você tem que cuidar e colher. Exatamente isso. Tem uma passagem da Bíblia que fala que Deus dá a semente para quem planta. Ele não dá se a pessoa não vai plantar. Ele sabe quem vai plantar e quem não vai. Então, por que algumas pessoas às vezes reclamam? Poxa, fulano consegue isso, consegue aquilo, cresceu. Porque ele vai plantar, ele recebe as sementes e planta. Tem muita gente que recebe semente e não faz nada, e não vai acontecer nada. Se você não plantar, você não tem como colher. Para que Deus vai dar semente para quem não quer plantar? Não vai dar. Então você tem que começar a se colocar numa posição de que quer plantar as sementes. E sementes também tem um outro segredo, é outra chave que eu vou entregar para você. Sementes são ideias, ideias são sementes. Só que a ideia, para que ela aconteça, você tem que matar a ideia. Da mesma forma que você tem que matar a semente. Matar no sentido de, quando você pega uma semente e bota lá na terra, ela explode e nasce e começa a crescer a planta. E a sua ideia também é uma semente. Você tem que matar a ideia. Não adianta você ter muitas ideias e não colocar em prática. Você tem que partir para ação. Não adianta você, de repente, desejar, eu quero fazer o curso Furar a Orelhinha de Bebê. E ficar só no eu quero, no partir para ação. Entende? E não só isso, qualquer coisa na sua vida. Você teve uma ideia, vai lá e bota em prática. Dando certo ou errado, gente, o importante é botar em prática. O importante é você ter resultado. Não importa se o resultado é positivo ou negativo. Se você teve resultado, ótimo, é porque você tentou. Agora, só não tem resultado quem não tenta. Não tentou, então. E quando você tem um resultado negativo, você aprendeu mais uma forma de não fazer. É uma chave que eu sempre deixo aqui para vocês. Errem rápido, mas nunca persista no mesmo erro. O erro, ele vai te colocar para o próximo nível, se você entender, se ao invés de você ficar se lamentando porque aquilo que você tentou deu errado, você verdadeiramente acreditar, falar assim, bom, eu descobri mais uma forma de como não dá certo. Então, aprendi mais uma aqui, vou tentar de outro jeito, vou virar um pouquinho a curva. Lembra, eu falei essa semana com vocês da metanoia, aquela mudança de rota, mudança de mentalidade. Tudo se associa, gente. Tudo vai se encaixando.